Capítulo 3 O Preço da Paz, Parte 1. O leito seco do rio sob a ponte da rodovia 87 não guardava os restos mortais de Constance Welch. A escavação noturna de Sam e Dean resultou em frustração e no reacender de sua antiga e dolorosa discussão. O sol da manhã começava a espreitar no horizonte quando eles retornaram ao Impala, o carro coberto de poeira e sal grosso. A missão de encontrar o pai e eliminar o espírito de Constance havia chegado a um impasse, e para Sam, o prazo de sua vida normal havia chegado ao limite. O retorno solitário de Sam começou com uma decisão fria e calculada. A entrevista de Stanford era naquela manhã de segunda-feira. Se ele não voltasse agora, perderia tudo. Dean ligou a Impala. O motor V8 rugiu, o som parecendo um protesto contra a separação. Ele dirigiu Sam até a pequena e deserta rodoviária de Jericho. O local era pouco mais que um ponto de ônibus coberto, sem bilheteria ou atendente. "Eu te vejo por aí, Dean", Sam disse, pegando sua mochila e o casaco. Seu tom era firme, mas seus olhos mostravam a luta interna. Dean manteve os olhos fixos no painel da Impala, evitando o olhar do irmão. Ele se sentia traído, mas também profundamente preocupado. "Não vai ver, Sam. Você vai estar ocupado sendo um advogado, e eu vou estar ocupado encontrando papai. Cuide-se. E, por favor, jogue fora essa mochila de sal antes que a polícia em Palo Alto te prenda." "Eu vou ficar bem", Sam garantiu, tentando convencer a si mesmo tanto quanto a Dean. Ele hesitou na porta do carro. "Se você encontrar o pai, me liga, promete?" Dean assentiu em silêncio. Sam saiu do carro, o som da porta se fechando sendo um clangor definitivo e final. O Impala deu a volta e acelerou, deixando Sam sozinho no ponto de ônibus. Sam observou as lanternas traseiras do carro desaparecerem na névoa da manhã. Ele sentiu o peso de sua decisão, uma pontada de culpa por deixar Dean ir sozinho em busca de John. Mas o desejo de Jessica e da vida acadêmica era um ímã poderoso demais. Sam pegou seu celular e tentou ligar para Jessica. A caixa postal era a resposta. Ele começou a se sentir exposto, vulnerável. A vida normal estava a centenas de quilômetros de distância e o ônibus estava atrasado. Sam havia andado por cerca de 10 minutos na calçada em direção ao centro da cidade, esperando encontrar uma lanchonete ou outro ponto de ônibus com mais movimento. Ele estava focado em seus pensamentos, repassando os pontos de sua futura entrevista, tentando forçar sua mente a ignorar a caçada. O ar, que estava frio, de repente ficou gélido. Uma névoa espessa e anormal começou a subir do chão. Não de vapor, mas de uma sensação de frio intenso e sobrenatural. O som de um choro feminino baixo e agudo começou a ecoar nas árvores próximas, misturando-se com o uivo do vento. Sam parou. Ele sabia exatamente o que era. Constance o havia seguido, percebendo que ele estava sozinho. "Você não deveria ter me deixado", uma voz etérea e gelada sussurrou diretamente em seu ouvido, embora ninguém estivesse ali. "Você me abandonou, meu amor. Você me traiu." Sam girou procurando o fantasma. Ele não estava casado, mas era comprometido. Constance, em seu estado de fúria cega, estava projetando sua própria tragédia nele. Ele era jovem, infeliz por estar longe de sua parceira, e, na visão distorcida do espírito, era um potencial traidor. "Eu não sou seu marido, Constance", Sam gritou, pegando a espingarda de sal da mochila e a carregando. A mulher de branco materializou-se com a rapidez fria de uma névoa densa. Ela surgiu bem na frente de Sam, bloqueando seu caminho. Seu vestido de noiva, antes branco puro, era agora uma visão macabra, sujo, encharcado e esfarrapado nas pontas, como se tivesse sido arrastado por décadas através de lama e terra. Seus longos cabelos escuros caíam sobre os ombros, úmidos e sem brilho.
Seus olhos vazios, aqueles poços de escuridão sem alma, estavam agora fixos em Sam com uma intensidade aterradora, exibindo uma mistura devastadora de tristeza antiga e uma fúria assassina recém-acendida. Você é igual a ele, ela sibilou, a voz um sussurro frio e rouco que parecia vir de uma câmara úmida. O som perfurou o silêncio da noite. Você fugiu de casa. Você se foi e me deixou sozinha. A acusação ressoou com a amargura de 100 anos de abandono. Você deixou sua esposa. Você quebrou seu juramento. Você é um traidor. A cabeça dela inclinou-se ligeiramente e o ódio puro se solidificou em sua face espectral. Agora você vai me levar para casa. Você será minha companhia. O espírito, movido por essa raiva centenária, avançou em um deslize fantasmagórico. Sam reagiu instintivamente. Ele ergueu a espingarda de cano cerrado e disparou a munição carregada de sal grosso diretamente contra o peito da aparição. O tiro de sal atingiu o alvo, mas o efeito foi meramente disruptivo. Causou o grunhido fantasmagórico de Constance, um som distorcido e de cortar os ossos. O impacto a fez vacilar violentamente, seu corpo etéreo se ondulando e distorcendo como fumaça sob o vento. Mas o projétil atravessou-a com pouco poder de anulação. Em um lapso de poucos segundos, antes que Sam pudesse sequer recarregar a arma, ela se reformou, seu contorno voltando a ser nítido, a fúria em seus olhos duplicada. A única opção real para Sam era a evasão imediata. Ele se virou e disparou em direção à rodovia 87, seus pés batendo no asfalto com a intenção de ganhar distância. Ele procurava desesperadamente por um local aberto, um espaço sem árvores onde pudesse ter alguma vantagem tática para tentar lutar, ou, de forma ainda mais urgente, procurava pelo inconfundível formato do Impala. De repente, o som gutural e potente do motor V8 do Impala, o metal car deles, rugindo de volta, irrompeu do nada. Era um som confortante e ameaçador ao mesmo tempo. Dean havia mudado de ideia na última hora, virando o carro de alta velocidade na estrada principal. Entra no carro!" Dean gritou pela janela do motorista enquanto parava o carro ao lado de Sam. Sam pulou no banco de passageiro. Dean pisou fundo no acelerador, tentando fugir do espírito que os perseguia. "Você me deixou sozinho!" Constance Welsh gritou. O fantasma atravessou o metal e o vidro da porta de Sam, materializando-se no banco de trás da Impala. O ar congelou instantaneamente. "Ela está no carro", Sam berrou, tentando desesperadamente manusear a espingarda num espaço tão apertado. Constance colocou a mão translúcida no ombro de Dean e ele gritou de dor. "Você me leva para casa", ela exigiu. O controle sobre o carro foi imediatamente perdido. O Impala começou a acelerar sozinho, o volante girando bruscamente para a direita em direção à ponte da rodovia 87. A velocidade do carro era assustadora. O rugido do motor era ensurdecedor. Constance queria voltar ao local de seu suicídio, e ela levaria Dean consigo. "Não consigo frear, ela tem o controle", Dean gritou, lutando contra o volante que se movia sozinho. Constance inclinou-se sobre o console, o rosto pálido e frio a poucos centímetros de Dean. "Você vai ficar comigo para sempre, meu amor." Sam, em um movimento desesperado, agarrou o painel e esticou o braço para trás, atirando o que restava de sal grosso no rosto do fantasma. O sal a fez gritar, uma distração momentânea, mas insuficiente. O carro estava prestes a cair da ponte. O retorno inesperado de Dean era uma ilusão. O homem no volante era Dean, mas ele havia voltado por Sam. O Impala, sob controle de Constance, guinchava nos pneus, deslizando perigosamente para a beira da ponte. Dean, em um ato de puro desespero e força bruta, lutou contra o volante, mas a força fantasmagórica era superior. De repente, Sam percebeu o que Constance realmente queria, a morte de seu marido no mesmo local onde ela se matou. "Ela quer que o carro caia da ponte", Sam berrou. "Ela quer repetir o afogamento." "Eu notei", Dean rebateu, os dentes cerrados de esforço. Constance riu,
um som estridente e vazio. O carro bateu no guardrail de concreto da ponte. O Impala inclinou-se perigosamente, pronto para cair na beira do rio seco. Foi nesse momento de caos que Sam teve uma ideia selvagem e perigosa. Nós não vamos levá-la para casa, vamos levá-la aos filhos. O remorso dela é a fraqueza. Ela está atrás de traidores porque o marido a traiu, mas ela se matou por causa dos filhos. Dean entendeu a lógica, mas não havia tempo. O carro estava quase fora da ponte. Com um último esforço, Dean conseguiu virar o volante o suficiente para que a lateral da Impala raspasse no guardrail. O atrito do metal no concreto soltou faíscas brilhantes e o som horrível de metal sendo rasgado. O impacto momentâneo foi suficiente para que Constance, concentrada na direção, perdesse a força de seu ataque. Ela gritou de fúria. A perseguição final começou quando Dean conseguiu estabilizar a Impala no centro da ponte. Constance, furiosa, materializou-se novamente no assento de trás, mas agora ela estava enfraquecida pelo impacto. Sam pegou uma faca de ferro que estava escondida sob o assento e cortou o casaco de Dean, esvaziando uma bolsa oculta cheia de sal grosso diretamente sobre o fantasma. Constance soltou um grito agonizante, dissipando-se temporariamente. "Tudo bem, você quer ir para casa?" Dean gritou, olhando para o local onde ela havia desaparecido. "Nós vamos te levar, mas para sua casa de verdade." Dean pisou fundo no acelerador, fazendo o Impala virar e acelerar. Eles saíram da ponte, voltando para a estrada que levava à casa de Constance. O plano era levá-la ao único lugar que poderia detê-la, o local do crime que desencadeou sua loucura. "Vamos usá-lo como isca", Sam gritou, entendendo a estratégia. "Ela vai nos seguir, ela quer punir o traidor." O carro voava pela estrada escura, o rugido do motor sendo o único aviso para o espírito. Constance Welch materializou-se novamente, mas desta vez ela estava furiosa, seguindo a Impala como um predador faminto. Ela os alcançou rapidamente, o ar se tornando gélido ao redor do carro. Ela estava presa à vingança e ao local onde sua tragédia havia começado, a casa onde afogou seus filhos. E os irmãos Winchester a estavam levando diretamente para lá. O confronto final pela alma de Constance Welch estava prestes a começar, com a vida de Sam e Dean em jogo. Capítulo 3. O Preço da Paz. Parte 2. O Chevrolet Impala 1967 voava de volta à rodovia 87, a alta velocidade e o motor V8 rugindo pela escuridão da noite que se tornava manhã. Sam e Dean haviam entendido a estratégia: levar o espírito de Constance Welch a um lugar onde seu tormento fosse mais forte do que sua fúria. E o único lugar assim era a ponte de seu suicídio e o local de sua última busca fracassada por paz. Constance o seguia de perto. O ar se tornou incrivelmente denso e frio ao redor do Impala, e a figura de véu branco era visível pelo retrovisor, flutuando a poucos metros da traseira do carro. "Ela está vindo!" Sam gritou, segurando a espingarda com sal. "Ela quer vingança. Nós vamos dar a ela o que ela precisa." Dean respondeu mantendo a calma sob a pressão do fantasma que estava prestes a possuir o carro novamente. Eles pararam bruscamente na beira da ponte da rodovia 87. O leito do rio estava seco e lamacento abaixo. A luz pálida do nascer do sol começava a iluminar o local. A última tentativa de Constance de sedução e aterrorização começou no momento em que os irmãos saíram do Impala. O fantasma materializou-se no centro da ponte. Ela não gritava mais de fúria cega, mas sim de dor e sedução vazia. "Vocês não precisam ir", Constance sussurrou, a voz etérea carregada de desespero. Ela parecia implorar, o rosto banhado em lágrimas secas. "Fiquem comigo. Nós podemos ficar juntos. Para sempre. Não vão embora. Não me abandonem como ele fez." Ela estendeu a mão pálida em direção a Dean. "Eu sou a única que pode te amar, meu amor", disse ela, ignorando Sam. "Você me lembra tanto ele. Junte-se a mim. Eu o levarei para casa." Dean recuou, mas sentiu a atração magnética da dor do espírito. "Você não vai me levar a lugar nenhum", ele rebateu, levantando a espingarda. "Nós não vamos nos juntar a você", Sam declarou, sua voz fria e cortante, voltando a si após o breve momento de manipulação emocional. "Você não está mais em casa.
Você está presa na vingança. Você nos seguiu até aqui. Por quê? Porque é o local onde você tentou acabar com a dor. Você não quer um marido, você quer paz. O discurso de Sam perfurou a névoa de fúria de Constance. Ela soltou um guincho agudo recuando um passo. Mentiras! Ele me traiçoou! Ela gritou, a dor voltando a dominar seu semblante. E os seus filhos? Sam perguntou, a voz alta e acusatória. Você os afogou e se matou por causa do que seu marido fez. Você é a traidora deles. Você não merece paz até que os encontre. A fúria de Constance explodiu. Ela avançou contra os irmãos. Eu nunca os trairia! Ela gritou, sua forma fantasmagórica oscilando. Os irmãos se viraram e correram, descendo a encosta íngreme da ponte. O som de seus chapéus deslizando no cascalho era alto. O objetivo era claro, o ponto mais fundo e escuro do leito seco. Constance Welch, cega pela fúria, o seguiu. Ela materializou-se logo atrás deles no fundo do leito do rio, sob a vasta sombra da ponte de concreto. O frio emanado por ela era tão intenso que o hálito de Sam e Dean se condensava em fumaça espessa. Dean e Sam pararam bruscamente no local exato onde Sam havia deduzido que o corpo de Constance havia sido arrastado e ficado preso. Eles haviam cavado lá antes, mas a pressa os havia impedido de ir fundo o suficiente. É aqui que você se jogou, Dean gritou enquanto Sam pegava a pá e a gasolina. É aqui que você queria morrer. É aqui também que você encontrou a paz pela última vez, porque sua procura por vingança começou aqui. Constance parou de gritar. Seu olhar se fixou no chão de cascalho. Ela estava em seu ponto de ancoragem emocional, o local de sua tragédia e de sua ausência final. A força do espírito começou a diminuir, substituída por uma profunda tristeza. Sam começou a cavar freneticamente, jogando terra e pedras para o lado. Dean, segurando a espingarda, mantinha Constance à distância, embora ela parecesse agora mais paralisada pela dor do que disposta a atacar. Em poucos minutos, Sam sentiu o choque metálico da pá. Achei! Sam gritou, afastando o cascalho com as mãos. A terra cedeu, revelando restos de tecido velho e ossos fraturados. Não era um caixão, era um enterro superficial, feito pela própria natureza. Os ossos de Constance Welch estavam ali, molhados pela umidade do solo. Dean pegou o galão de gasolina e encharcou os restos mortais, o cheiro de combustível misturando-se com o ar frio. É agora, Sam. Acabou. Dean disse, pronto a acender o fósforo. Mas Sam o deteve. Espera. A reunião com os filhos era o último apelo de Sam. Ele olhou para a figura atormentada de Constance, que agora parecia apenas uma mulher triste e perdida. Seu vestido branco sujo e rasgado. Você não consegue matá-la, Dean. Ela já está morta. Ela só precisa de paz. Sam disse, abaixando sua espingarda. Você é uma mãe. Você não se matou por causa do Joseph. Você se matou por causa dos seus filhos. A menção dos filhos atingiu Constance como um projétil de sal. Ela soltou um lamento de partir o coração, um som de pura agonia maternal. O rosto dela se contorceu em remorso. Meus bebês, eu os deixei sozinhos. Ela chorou, o som de seu choro fantasmagórico ecoando sob a ponte. Foi neste momento que o ar na beira do rio se tornou visivelmente mais frio. Sam e Dean olharam para a escuridão sob a ponte. Duas pequenas figuras translúcidas se materializaram. Eram as formas fantasmagóricas de dois meninos pequenos, vestidos em pijamas antigos, seus corpos encharcados e seus olhos fixos na mãe. Os espíritos dos filhos de Constance estavam ali, atraídos pelo remorso e pela dor de sua mãe. O fantasma de Constance virou-se para os filhos. O ódio em seu rosto desapareceu, substituído por uma expressão de terror e culpa avassaladores. Meus anjos, não olhem para mim! Constance gritou, cobrindo o rosto com as mãos. Os dois pequenos espíritos avançaram em direção à mãe. Eles não a atacaram, nem a julgaram. Em vez disso, os dois meninos se aproximaram e, num ato de perdão eterno, abraçaram o fantasma da mãe. O desaparecimento do espírito foi o imediato, final
e absolutamente libertador. No instante preciso em que as três figuras espectrais, a mãe atormentada, Constance, e as silhuetas tênues de seus dois filhos, finalmente se tocaram em um abraço familiar desesperadamente aguardado, uma reação de energia irrompeu no ar. Uma luz branca, de uma intensidade ofuscante, cega e pura, irrompeu do centro daquele contato. Era uma luz que não aquecia, mas limpava, consumindo a escuridão e a dor daquele lugar. Era tão potente que, por um microsegundo, tudo no mundo parecia ter se dissolvido num clarão sem cor e sem forma. O som que acompanhou essa anulação não foi uma explosão, mas algo infinitamente mais suave e definitivo, um sopro longo, sutil e prolongado, parecido com o som de uma vela de cera grossa sendo apagada por uma rajada de vento forte ou um longo suspiro de alívio. Esse som final pareceu varrer todos os lamentos e ecos de dor da última centena de anos. Tão rapidamente quanto surgiu, a luz desapareceu. O ambiente sob a velha ponte de pedra estava repentinamente vazio. As três figuras fantasmagóricas, Constance e seus filhos, haviam sumido por completo. Não havia resquícios de fumaça, cinzas ou energia residual. O ar, que momentos antes estava gelado, rarefeito e pesado, imediatamente voltou à temperatura normal da noite. Mais significativo ainda, o persistente e nauseante cheiro de podridão e água estagnada que pairava no local foi subitamente substituído pelo cheiro limpo e úmido de terra molhada e musgo do rio. Uma paz profunda e inquestionável havia finalmente chegado ao vale e aos espíritos. Dean, que assistiu à cena em silêncio, abaixou a espingarda. Uau! Essa foi uma maneira de terminar um espírito. Sam sentiu um alívio profundo. Não era sobre matar, mas sobre libertar. Ele se virou para a cova rasa. Os ossos de Constance Welch estavam no chão. Terminou, Sam disse. Ele pegou o isqueiro da mão de Dean e o acendeu, jogando a chama sobre os restos. O fogo se acendeu rapidamente na gasolina, o cheiro de fumaça subindo no ar. Agora ela pode descansar. A caçada tinha terminado com sucesso, mas a busca pelo pai estava apenas começando. Sam e Dean se sentaram no porta-malas da Impala, limpando o sal restante da espingarda e observando o fogo consumir os restos de Constance Welch. A confirmação da pista de John veio no silêncio da manhã. Seu palpite sobre o leito do rio estava certo, Sam, Dean admitiu. Mas ele estava aqui pro caso. Ele nos mandou para cá e depois nos deu as coordenadas para o próximo passo. Sam tirou o celular de Dean e mostrou a ele o GPS com o ponto exato da próxima localização. Ele sabia que não conseguiria voltar, então ele montou uma caçada para nós. Sam disse, sentindo uma pontada de respeito pelo pai, apesar de toda a raiva. A primeira caçada era simples, um aquecimento. A segunda é o que o tirou do mapa. Dean pegou o celular. Ele olhou para a tela, para as coordenadas. As coordenadas são reais, Dean confirmou, sua voz séria e cheia de propósito. Ele está lá, ou esteve lá. Ele está caçando a coisa que matou a mamãe. Sam olhou para o horizonte onde o sol finalmente nascia, prometendo um novo dia. Então temos que ir. Temos que encontrá-lo, Dean, e depois eu volto para minha vida normal. Dean não discutiu, apenas acenou com a cabeça. A Impala estava pronta. A caçada ao demônio do olho amarelo estava prestes a começar. Mas primeiro, Sam precisava voltar para Palo Alto para manter a sua promessa de normalidade.